Amigos por Carros, bem-vindos a mais um outro novo quadro aqui no programa. Desse a gente vai falar de coleções. A ideia de falar desse quadro não é da fofocar da vida alheia dos proprietários. Na verdade, a gente vai conversar com alguns carros legais em coleções e de coleções em si propriamente, porque eu acho que tem configurações ou tem modelos que a gente faz a gente sonhar, né? Tipo, esse carro eu teria na coleção, eu não pegaria nessa coleção, adicionaria, trocaria por isso. E a gente tem coleções bem bacanas por aí, tá? Deixar claro, então, provavelmente você vai dar sugestões na descrição. Não adianta você escrever e chegar e falar, fala do senhor, não sei o que, não vai rolar. A gente quer falar em coleções públicas, tá? De youtubers famosos, de coleções que estão aí pra gente discutir, porque eles querem exatamente ouvir a opinião dos outros, certo? Então nesse a gente decidiu falar sobre o Shimmy. Então o Shimmy aí, o Living Supercar Dream, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele, mas antes de tudo, Henrique, dá um preview aí de quem é. Hello guys, I'm Henrique, não, mentira. Então, o Shimmy 150, que na verdade é este rapaz sorridente e sempre de braços abertos, Tim Burton, um inglês, tá? Ele é vlogueiro e ele entrou no YouTube em 2006, cara. Olha só quanto tempo tem isso. Ele tem mais de 4.300 vídeos no YouTube. E ele posta vídeos diariamente, ou pelo menos tenta fazer, né? Ele comprou uma garagem, que ele tá chamando de Shimmyzinho, onde provavelmente ele vai enfiar essa tonelada de carro que ele tem na coleção dele e criar mais conteúdo a partir disso. E o vídeo mais visto do Shimmy, acredite ou não, é um aventador batendo. Ah, eu sei qual que é essa. Ela do Cruzado, eu já até sei qual que é. Ó, que e é foda. Brasileiro é porque a maioria dessa visualização deve ser de brasileiro. Porque o brasileiro adora ver uma desgraça. Eu lembro disso aí. E assim, ninguém melhor pra falar do Tim Burton do que uma pessoa que conheceu o Tim Burton pessoalmente. Tim Burton, Batman, não é esse cara. Não é esse Tim Burton. Então, o Shimmy eu tive a oportunidade, foi em 2006, eu acho. Uma das vezes que eu fiz pra Europa, eu conheci ele, as 3 vezes que eu encontrei ele foi por acaso numa mesma viagem de 18 dias, vai. A primeira vez que eu encontrei foi em Mônaco. E lá, na verdade, tem o nosso amigo Renato, um abraço, Renato Viani. E ele falou, você tá aí, cara, quem que tá em Mônaco no fim de semana é o Shimmy, tá com Supercars of Arabia. Ele tava com o GT3 RS, que era lançamento. Isso, né? Era o Mark I ainda, o 991 Mark I. Então era o Lava Orange. Uhum. E eu lembro que o Renato falou, vai lá, eu falei, o Renato conhece ele, amigo dele, tá, vai lá, fala com ele, falei de você com ele, aí fui lá, tipo, eu acho que eu tenho até no Instagram, vou ver se eu mando aí pra vocês o link, coloco uma foto que eu tirei com ele. Só que assim, Mônaco é loucura ali na praça, lá no Principado mesmo, né? Dava aquela voltinha hoje, não tem Sim, como, dava naquela época. Super gente boa, atencioso e tal. O que você tem que saber é que muita gente fala assim, putz, eu não gosto do Shimmy, ele é mala e tal. Ele é bem diferente dos vídeos, tá? O que você vê no vídeo, esse, hi guys, I'm Shimmy, parece meio malinha, meio chato e tal, não sei o quê. Você vai conversar com ele pessoalmente, é bem diferente. Então o que você tá vendo, na verdade, é um personagem, né? Ficou bem claro isso pra mim. Encontrei com ele rapidamente, conversamos alguma coisa, deixa eu até olhar o GT3 RS, mas era muita gente. Tinha, assim, não só... Lá você tinha P1, Aventador, tinha S Mansory, tinha um monte de carro lá, né? E não deu muito pra conversar, mas eu agradeci ele, e aí ele falou, né? Pô, quanto tempo você vai ficar aí? Tava eu e o Daniel, né? O DC, também um abraço pra ele. Cara, eu vou pra alguns eventos, o próximo trecho daqui é pro Ferrari Racing Days em Spa-Francorchamps. Falei, putz, eu vou estar lá também. Ah, então a gente se encontra lá. Aí... Dorme em casa, tem shorts. Não tô fora não curto isso. Aí beleza, aí quando eu encontrei ele, bateu um papo mesmo, foi no Ferrari Racing Days mesmo, até foi legal, tava eu, o Daniel e ele, a gente conversando um tempão, porque em um trecho, acho que foi no sábado isso, com o Ferrari Racing Days em 3 dias. E a gente ficou conversando um tempão lá, tava chovendo uma hora, tava chovendo mais forte, aí parou todo a corrida deles, né, que eles correm entre eles lá. Eu conversei um monte de coisa, né, eu lembro que ele tava com, olha só, ele tava com uma X6 anterior à atual era lançamento, e aí eu perguntei várias coisas, era diesel. E eu perguntei muitas coisas para ele, na época eu já conversava sobre McLaren, ele falava assim que ele tinha algumas issues, que eles falam, algumas questões com a McLaren, eu lembro que já tinha a P1, eu perguntei que ele tinha a P1, ele tinha andado, mas ele acho que não tinha dirigido. Ele falava que a 675, assim, na época, a McLaren falava, ela não fala muito, mas tem alguma coisa secreta, mas a gente fala que a 675 é muito próxima, dependendo do circuito, até mais rápida que a P1. Eu lembro de algumas vezes ter conversado com isso. Depois eu acabei encontrando ele Teve o Premier Park, né, que foi um encontro, um desfile de Paganis, né, que tinha. Os Ondas e os Huayras lá. Lá que eu reencontrei o Horácio, bati um papo com o Shimmy de novo, e foi isso, né, então...
A ideia é assim, é um entusiasta como a gente, né? O cara começou fazendo vídeos, os primeiros vídeos dele, na verdade, é tipo fazendo flagra na rua, lá em Londres, né? E uma hora ele decidiu virar a câmera pra ele, falar ali até a questão da coleção mesmo. Tipo, tem um Clio, né? Eu tinha esquecido disso, que ele pegou de volta, né? Que pegou de volta não, na verdade o dele foi pro saco, né? E ele comprou uma outra unidade muito parecida. Trabalhou uma época na Suíça, né? Pelo que eu vi lá falando. Depois ele voltou para Londres e começou uma coleção, né? Eu acho que logo depois disso deve ter sido o Vantage. Então essa da coleção atual, então você tem o Clio 1.2, você tem a Mercedes C63 Black Series, o V8 Vantage. Ele começou os vlogs propriamente, se eu não estiver enganado, foi no... Teve o R8 também, né? R8 Spider, mas ele não tem mais, né? A MG GT Black Series, BMW M3 Competition, isso eu não lembrava dele, que ele tinha pego, eu vi falar que ele tinha intenção, né? 718 Cayman GT4, o Ford Mustang GT500, o Toyota GR Yaris. Exatamente. Acho que todos nós, né? Um carro de homologação, né? Também a gente fala. Porsche Taycan Turbo, Mercedes AMG GTR Roadster, SLS AMG Black Series. Inclusive tem uma no país que tá com essa cor sendo pintada aí. A AMG GTR Pro. G63, McLaren Senna, Ford GT, o Heritage do Focus, né? Anterior atual. O Vantage GT8, a 675 LT Spider, que eu lembro que essas cores até ele pediu especial no McLaren, né? Aí são os carros anteriores que ele não tem mais, né? GR Supra, Lusso, RS Red Edition, M8 Competition, que eu achava que era um carro emprestado da BMW, mas GTR, caramba, ele realmente gosta da MG GTR, né? Sim. Suzuki Jimny, GT3, outro Focus RS também gostava bastante de Focus, FF, o Vanquish Volante, um Mini Rover, um GT4 981, 675 LT Coupé, que mais? McLaren 650S Spider, um Abarth, né, 595C, que é o Turismo, uma versão conversível, McLaren 12C, o Morgan Freewheeler, que eu sei que esse carro foi emprestado para ele, o R8 acho que foi o segundo carro dele, o primeiro eu não lembro agora, a segunda na verdade, Z4, que eu não lembrava dele, Mini Countryman também não lembrava, S5 conversível, BMW 123 diesel. E tem um Subaru Leone. Abraço, Leone. 1.8 Station Wagon. Então, a questão é o seguinte. Eu percebi muito assim, vendo os vídeos dele, conversando com ele tem muita questão da pegada comercial, né? Então, assim, ele não é simplesmente, puta, eu gosto de um Viper, eu vou comprar um Viper. Na verdade, ele vê uma oportunidade não só de dar valor ao seu dinheiro, mas ele comprar um carro que ele acha legal, que ele curte e vai seguir o valor a longo prazo, né? Então, a partir daí... Só os que estão vindo também, né? Huracan STO, tração traseira, né? Cadê aí? A SF90, que eu não sei se é uma boa, tá? Pensando no ponto de vista... O que eu falei, exatamente antítese do que eu falei. Pensando em comercial e tal, eu provavelmente não pegaria esse SF90, eu te daria com o Petizione. Eu sei que é um carro caro também. E o Lotus Emira, acredito por questão do inglês, aí talvez a Lotus tenha algum contrato, né? Então a ideia é o seguinte, da garagem atual, né? A pergunta que eu ia fazer é, Matheus, principalmente você primeiro aí, da garagem atual dele. Tem a lista aí, tem aqui também. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Deles todos aí, qual que é o carro que você mais chama atenção aí, de todos? Não que eu teria, mas que eu tenho curiosidade de andar, com certeza a SLS Black Series. Tem o GT8 aí também. É, o seria uma Vantage versão semipista do V8 Vantage, né? E para escolher mais um, eu vou pegar a Senna, vai. A Senna por curiosidade de você, Henrique. Putz, cara, ó, um que com certeza eu teria seria o GR Yaris, porque muita curiosidade, acho que seria um carro de uso bem misto, daria pra fazer bastante coisa com ele. Outro aqui, tá? Eu teria que ir para uma das Mercedes, mas eu não queria ir para SLS. Eu queria dar uma variada aqui. Talvez eu iria para GTR Pro. Pegar GTR Pro. Putz, cara, o terceiro é que é um problema. Porque assim, escolha natural seria uma M3, mas a G80 é complicado de descer. Então, a 675 LT. Pronto. Tá. Para mim, então, tem de toda a coleção das curiosidades, assim, de chegar e falar, você dá uma volta agora, vai. Bom, eu iria no mais extremo, com certeza a MG GT Black Series, é um carro que eu não morro de amores, mas tem alguns carros que são mais extremos, né? GT Black Series, o Shelby GT500, tá? E provavelmente o GR Yaris. Mustangão é câmbio mecânico, sim, né, velho? E o GR Yaris, eu pensei muito no Focus Heritage também, mas que o Focus vai ficar na redundância com o GR Yaris, né?
Sim, também. Então, aí tem uns carros que estão por vir, né? Isso eu já achei legal, né? Então, dos estão por vir o Huracan STO, sim. SF90 é curiosidade, mas não. Lotus Emira também bacana, né? Então, aí, a outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Dessa coleção, assim, né? Acho que de todos os carros aí, provavelmente... Eu pergunto para o Matheus primeiro. Do que você substituiria? O que você trocaria por valores equivalentes ou você tiraria? Cara, dos 3 que eu escolhi para dar uma volta... E por quê, né? Eu manteria, assim, os 3 que eu escolhi para dar uma volta para não trocar. Até a gente estava discutindo, ele recentemente dirigiu a P1 no evento que teve lá na Califórnia, lá em Monterrey, né, o Car Week. E ele sabe que isso não vai acontecer, mas ele deixa bem claro, né, que se alguém chegar com chave na chave, uma P1 na cena dele, ele passaria a cena para frente, né? Até assustou um pouco, porque... eu faria isso também. Essa seria uma troca que eu também faria fácil. Mas é uma coisa que, pra parar pra pensar assim, ele fala, porra, eu peguei ela desde de zero e tudo mais, eu conheço a história do carro, querendo ou não, tem toda a questão do Ayrton, que os caras trabalharam na época, mas, cara, eu mesmo sendo um baita de um fã do Ayrton Senna, eu acho que se alguém me fizesse essa mesma proposta que ele gostaria que fizesse, eu iria realmente na P1, aquela coisa da Trindade Sagrada, 918, La Ferrari. Cara, se fosse pra trocar o que ele tem aqui, se fosse substituir por semelhante... O Ford GT, eu acho que eu pegava o Ford GT de 2004. A questão do Ford GT que você tinha falado, que era o próprio projetista que tinha vendido? Então, o problema desse carro, primeiro que ele demorou muito para chegar, né? Legal o lance de ter é praticamente carro de corrida, né? Porque ele nasceu primeiro como carro de corrida, a Ford foi atrás do pessoal que ia disputar a GT em Le Mans com eles toparam que a Ford fosse para Le Mans mesmo não existindo carro de rua. Mas assim, que assusta um pouco, você vê quando deu o período de 2 anos, que era o contrato que você não podia ver, até a gente falou do processo do John Cena lá, Sim. né, que ele acabou repassando o carro e no fim das contas não deu nada. Diz que ele não caberia no carro, não sei se é verdade isso, mas... Só que você pega os primeiros que foram anunciados, tá lá, esse carro era do Chip Ganassi. O Chip Ganassi era o cara que fazia o running dos Ford GT em Le Mans, entendeu? O cara ganhou Le Mans com o Ford GT e o cara tá vendendo o carro dele, entendeu? Aí você vê outro, esse cara é de um piloto de NASCAR, patrocinado pela Ford. Esse cara aqui é um cara executivo da Ford. Então as próprias pessoas da Ford parece que pegaram o carro, botaram na capa, como esperar daqui 2 anos e vender. Entendeu? E era aquela coisa que você tinha que ser escolhido, que você recebia a cartinha e tudo mais. Tudo marketing, né, que tinha, lembra do Salomondre também, né? E hoje tá lançando mais uma Heritage que eu falei. Por ano, o carro custa quase $1 milhão, entendeu? E é um carro assim que eu acho que dos equivalentes dele aí da lista, ele deve tomar canseira fácil de todo mundo que tá aí, entendeu? Você pega uma Senna, você pega que mais que é do nível dele? Talvez a própria Black Series aí, talvez, de pista, sim, deve fazer um tempo semelhante, ou se não mais rápido, entendeu? E eu gosto muito tá até ali, escondidinho ali. O protótipo anterior. Do GT de 2004. Então você trocaria pro Jean? Se eu pudesse escolher assim, né? O V8, o Vantage GT8 é engraçado, você não tá sabendo essa história, eu contei pra ele. Cara, ele tá com essa tendência de ir com todos os carros para o Nordlife, para andar com eles lá, e porra, você vê o vídeo no GT8, você já entra na internet procurar quanto custa o GT8, que você quer um GT8, né? E fica com aquela ideia, cara, é um GT3 da Aston, né? Essa configuração que eu gosto de motor dianteiro, tração traseira, que é manual, né? Que tem lá o que eu falo que é o Sport Shift que chama, né? Putz, sempre confundo. Aston, é um manual automatizado deles lá. E aí, cara, eu tava passeando no Instagram, tem um cara que eu acompanho, a garagem do cara para começar, 250 GTO e McLaren F1. Então, basicamente, cara tem... assim, dinheiro infinito que ele escolhe o que ele quiser andar. E ele fez uma postagem que ele finalmente tinha comprado um GT8, né? Que ele ficou anos tentando achar um GT8 na configuração que ele estava querendo. E é engraçado que você vê o relato dele, ele fala, cara, a maior decepção na minha vida é uma salsicha sobre rodas. Então, assim, eu quero muito andar na vida real mesmo, porque você o V8 Vantage é assim, tá? Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Então, é até engraçado porque ele conversa, ele tem acesso, inclusive ele ganhou Le Mans. Ele foi para Le Mans como amador e ganhou a categoria dele esse ano. E ele conversando com o Darrell Turner, que é um piloto da Aston Martin, é até engraçado você ver o cara falando, mas a gente nunca falou que o GT8 era um rival do GT3. Ele é simplesmente o GT3 dentro da Aston Martin, entendeu? É um carro que eu tenho curiosidade para andar. Você vê o vídeo ele dando risada pra caramba com o carro, né? Parece um Muscle Car mesmo. Dos outros que eu escolhi, eu acho que eu ficava com a SLS Black Series mesmo.
É um carro aí que tem o cartelzinho dela aqui no Brasil, caríssima, né? Mas eu imagino que o carro deve ser absurdo mesmo, porque eu tenho um teste que está na minha cabeça até hoje, que é um vídeo da Evo, que eles vão para um circuitinho lá na Inglaterra e ela é só um segundo mais lenta que o GT2 RS 997. Então você não sabe se o GT2 RS é muito rápido mesmo que o manual, ou se a SLS Black Series é realmente um puta de um carro, entendeu? É um carro que eu tenho bastante interesse de andar. O problema é que lá fora, muito cara. Dá pra você pegar pelo preço dela, você pega uma 599 GTO ou um Carrera GT. Entendeu? E assim, são carros que eu gostaria de ter na garagem. Talvez, se fosse minha, eu faria essa troca do jeito que ele tá falando da Senna com a P1, né? E de resto, o GT500 eu trocaria por um GT350, se fosse pra TR, né? Se fosse pra ter um Mustang. É uma boa, uma boa. Eu manteria o GT500, mas eu daria pra adicionar, mas... A M3 nova eu não faço questão. Então, eu não andei, tenho curiosidade, mas é um carro que não me anima logo de início, né? G63 legal, se puder trocar pela Diesel Turbo GT ou pela G350D, né? Que eu acho que é a G mais Tá. legal que tem, mas se for pra pegar Você mais realmente cogita ter uma Cayenne, então, né? Turbo GT. a GT5? Ó, eu quero dizer que, tipo, eu tenho uma curiosidade ainda, não a ponto de ter, né? Mas... Não, mas é muito caro. O Yaris eu teria com certeza pra ter na garagem, porque faz quantos anos que a gente não vê um especial de sim. homologação, né? E o Clio? O Clio, se eu puder trocar pelo 182, né? Que era a versão... tá. Não vai ser compatível. Não moderno, da época mesmo, essa carinha simpática aí, que era a versão mais hot hatch que tinha dele, né? Eu gosto bastante. O pessoal fala muito que os melhores hot hatches são alemães, né? Eu acho que os melhores, na verdade, são da França, são franceses. Mas de resto, cara, o Focus aqui, na época eu curtia bastante, hoje eu não curto tanto. De todas essas AMG GTs que ele tem aí, eu acho que a gente vai acabar indo na mesma, né? Eu iria na Pro. Eu não vi a Black Series pessoalmente ainda. É até engraçado que a meninada que tira foto na avenida, o pessoal que gosta de carro, assim, chama atenção, acharam que é tipo too much pra rua, né? Muita coisa. Então vamos ver. E o GT4 ficaria com certeza também. Ele teve a 981, mas eu acho que eu iria no 4.0 mesmo, mais moderno. E aí, Henrique? Cara, isso é trocas óbvias, tá? Que eu faria assim. Não vão nem entrar no mérito do Clio, porque foi o primeiro carro do cara. Quem não gostaria de ter o primeiro carro na coleção, né? Então, não vamos entrar muito nesse mérito. Mas, assim, coisas que definitivamente sairiam. M3 Competition G80. Trocaria por uma Giulia. Legal. Boa. Giulia Quadrifoglio. Boa. 700... Parece... A cor já tá normal. parecida, já. O 718 Cayman GT4 vira um 981 GT4. Mantém o GT4, mas da geração anterior. Outras trocas aqui, a Senna definitivamente vira uma P1 ou qualquer outro similar, porque não curto o carro. O Taycan Turbo S vira um RS6, que vai ser o carro que vai ser usado no dia a dia. A G63 vira também uma G350D, porque ou a 400, né? Eu faria isso. KN GT5, né? O GT também não faço questão, poderia trocar em qualquer um dos rivais, mesmo. O Focus RS eu manteria, porque é um carrinho legal também para manter. O Vantage GT8 para mim seria um V12 Vantage mecânico. Eu não faço questão do produto semipista, então eu deixaria o V12 Vantage mecânico. E esse grande apanhadão de Mercedes que ele tem aí, talvez deixaria SLS, porque é um produto diferente das AMG GT, GTR, GTR Pro, GTR Black Series. Mas esses outros eu tiraria, deixaria um A só. Talvez a Pro, porque eu acho que a Black Series é muita coisa. E os outros carros, sei lá, investiria em qualquer outra coisa, sabe? Não teria tanta redundância de carro assim na minha garagem. Talvez com o preço de todos esses AMG GTR que eu vou me livrar, eu compraria um DBS. Aproveitando, é isso? Finalizou? Eu ia falar exatamente algo do tipo. Então, assim, da garagem atual, eu vou falar assim. Primeiro, o que eu trocaria, né? Do jeito que está, o que eu trocaria? A G63 eu trocaria por uma G400D, ia para diesel. Eu acho que a G é legal, o motor e tudo mais, mas eu acho que a AMG nesse carro é muito. Acho que tem que ser um carro diesel desse. O Taycan, provavelmente eu trocaria por um Tesla. Eu não gostaria de ter um Porsche assim, elétrico. Para ter o Porsche eu prefiro normal. Plaid também seria legal. Plaid seria legal. Não por preferir, mas assim, eu acho que não vejo essa questão do Taycan. Eu entendo, andei no turbo, mas é muito da hora, mas você tem o sonho de ter o Porsche, mas não esse aí, né? Agora sim, eu vou falar primeiro que eu venderia grande parte da coisa dele, que ele comprou o Vantage Roadster. Eu venderia vários carros, né? Eu venderia o V8 Vantage Roadster, a M3,
o Ford GT, a Senna, a GT Black Series, GTR Pro, o 718 Cayman GT4, eu andei na Spider, é um bom carro, mas andei na Spider, mas não esperava mais, e o Clio. O que eu adicionaria na coleção, né? Primeiro, DBS Superleggera, para ter um GT mesmo de longa distância, eu acho que ele como inglês... A gente vai voltar dos carros que ele não deveria vender, mas assim, o DBS Superleggera eu adicionaria. No lugar, assim, não vai ter nem lugar, mas assim, já que eu falei que eu venderia todos esses, eu adicionaria, tipo, por exemplo, essa F90, não. 812 Competizione, sim. Por exemplo, até um Porsche, não para substituir o Taycan, que eu colocaria o Plaid, mas um Porsche eu colocaria provavelmente dar uma tentativa no 911 no Carrera GTS do novo 992. Tá. Eu acho que é o da linha que mais... Eu tenho mais curiosidade dele do que no GT3 mais novo, para dar uma volta. Como ele tá com esse negócio de testar um ou outro, eu como curiosidade dele, no nível dele de YouTube, de influencer e tudo mais, eu tentaria alguma coisa com uma picape, a Rivian tá começando a entregar. Acho que eu tentaria alguma coisa com a Rivian, uma picape que ninguém tá tendo, é uma americana, mas assim, talvez seja um cara de... É um potencial para ele ganhar visualização com a Rivian, se explicar tudo que ela tem, a Rivian é bem bacana. Eu, como inglês também, no lugar dele, colocaria uma Elise também, uma Sport, assim, porque ele teve os minis e tal, uma 240 Final Edition. Teria o GT500, teria o GT350, mas assim, eu no lugar dele, é que é difícil fazer dos Estados Unidos, mas talvez trazer dois Estados Unidos, mas ter nos Estados Unidos talvez um Challenger SRT ou Super Stock, né, que seria... praticamente o Demon, né? Seria essa ideia. Agora, a pergunta que eu ia falar para vocês era, desses carros que ele vendeu, o que vocês, assim, acham que ele não deveria ter vendido? Essa e por qual motivo? Essa é mais fácil de responder. Essa é mais fácil, né? Posso até começar para depois passar para o Matheus. Então, o primeiro deles é o Cayman, o 981. Sério? Sério. Bom, já falei algumas vezes, né, das oportunidades que eu tive de falar sobre o produto Porsche. O Cayman é o melhor produto Porsche hoje. Eu não acho que o 911 seja o melhor produto para o meu estilo. Uhum. Então, você manter o Cayman na configuração a melhor possível, ele é o GT4, é câmbio mecânico, motor aspirado, posição do motor certo, dirigibilidade impecável. Esse carro ele não poderia ter deixado embora. Eu andei num passageiro nele, não dirigi, mas eu dirigi, como falei, o Spider, que seria o 4.0 no Spider. Dando um spoiler, vai ter o episódio do Amigos por Carro, mas dando um spoiler, é assim, eu esperava mais do carro, porque eu achava que a gente tem a ideia de que carro aspirado, necessariamente ele vai ser emocional. Não necessariamente. Uhum. O GT3 é incrível, né? Então do GT3 eu vou falar eventualmente, mas... O GT4 eu deixaria passar. Agora, eu acho que assim, uma cagada muito grande dele, eu acho, né? Ele pode estar, não sei, ele não falou, não tá com intenção, mas eu não venderia a GT3, sabe? É um carro que a GT3 você tem que... também, seria o segundo aqui que eu ia citar. A 991.2 é a última GT3 de fato que eu gosto, que ela tem cara de ser mais extrema, mas ela não é exageradamente extrema. Então, seria um carro que eu também manteria na coleção. E o terceiro seria a Lusso, porque a Lusso talvez cumpra o papel de ser um carro de uso diário. Pode soar meio estranho, né? A gente fala isso aqui no Brasil, você fala assim... Mas assim, faz isso. Então, mas lá fora a galera esse carro ele vai ganhar, porque ele saiu de linha, não vai ter sucessor, o sucessor vai ser teoricamente o puro sangue o SUV, então assim, nesse ponto, uma coisa que eu perguntaria para ele... Falei, cara, você não deveria ter vendido a Lusso, né? Eu posso entender, tipo, não uso mais, puta, mas é um carro que eu ficaria. Já que ele tem, eu ficaria com ele, entendeu? E eu tenho um último carro que eu vou citar, que é o R8. É que é o R-Tronic, né? O R-Tronic eu não teria. Então, apesar dele ter este problema, tá, com o fator do câmbio, né, e tudo mais, eu ainda acho que é um produto que, hoje em dia, ainda com o custo que ele tem, ainda é um produto meio que imbatível no que ele oferece. Mesmo a experiência do câmbio sendo uma porcaria, tudo bem. Mas acho que assim, com o dinheiro que, por exemplo, ele tem, daria para investir talvez numa troca para um câmbio mecânico, que existia, aliado com um câmbio mecânico, talvez dê para adaptar. Eu não sei se a dele era R-Tronic, eu não lembro. Ou se for S-Tronic, se não for R-Tronic, aí já nem precisa entrar nesse mérito. Mas ou fazer um update para um S-Tronic, ou fazer um swap para um câmbio mecânico. Eu acho que assim, esse carro é muito, porque oferece muito pelo que custa, né, melhor dizendo. Acho lindo, muito mais bonito do que qualquer um dos atuais. E
também não teria deixado um carro desse escapar. E aí, Matheus? Com certeza ficaria com a 675 LT, que isso que você falou... Então, essa é a pergunta. Porque no caso ele vendeu a Coupé. Vendeu a Coupé e foi Você pra ficaria com a Spider? Com as duas? Ou só com a Coupé? Eu acho que se eu pudesse eu ficaria com a Coupé. Com a Coupé. Porque é o que você falou, tinha esse papo de que ela fazia tempos parecidos com a da P1, porque ela é muito mais leve que a P1, Sim. então a relação peso-potência era parecida, né? É um carro que, do que eu estou acompanhando lá fora, só ganhou valor nos últimos anos. E sei que a gente fala um pouquinho mal de McLaren, mas eu acho que aí a McLaren, ela estava... Talvez o ápice dela, foi junto um com a dos melhores P1. momentos, assim, sabe? Eu vi ali um momento muito legal com a 600 LT também, não sei se vocês têm essa sensação também. Sim. Sabe que assim, a 600 LT, ela é um carro voltado para quem ficou órfão da 675. Né? Porque quando a 675 saiu, foi um produto muito bacana. Sim. Né? E quando ela sumiu, a galera ficou assim, tá bom, qual que vai ser a próxima? Sabe? Então, eu acho que assim, a 600 LT ainda foi um bom produto. Um pouco diferente da 765 LT, Tá. na minha opinião. Né? Então, assim, 600 LT é legal, mas ainda entre 675 e 600 LT, 675. Eu então na 675 LT Coupé mesmo, o pessoal até hoje, como eu falei, tá ganhando dinheiro lá fora. E eles falam que tem assim uma coisa muito orgânica, muito crua mesmo, assim, sem filtros do carro. É um driver's cars mesmo, como o pessoal fala lá fora, né? Todo mundo elogia. Das outras, eu também ficaria com a Lusso, porque, cara, a gente pega na Bentley, a Bentley matou já o Mussena, né? E aí, tudo bem, tem o Continental, o Continental não, o Flying Spur, que tá indo bem lá fora, mudou, um carro novo, mas, assim, a gente está vendo cada vez mais essa coisa do SUV, né? E a Ferrari, que é uma marca que a gente tem certeza que o Enzo está se debatendo dentro do caixão, né? De que vão fazer um Jeep. Não é Jeep. Não é Jeep. Não, é um É Jeepão. um crossover. Tudo bem. E aqui, cara, da mesma forma que a gente falou que é um produto romântico para a Ferrari o V12 dianteiro, aqui era uma coisa da época do Enzo, né? Do 2+2, né? Que é uma Sim. interpretação moderna que a gente tem, né? Então, assim, da mesma forma que você falou, lá fora tem gente que deve ter condição de usar no dia a dia, nos Estados Unidos também. E é um carro, assim, que você vê os reviews, dá para você levar com conforto mesmo, não é tipo... o próprio Continental, 911 Turbo, com aquele banquinho atrás, que não tem como. Hoje ele tá descarado mesmo, que é para você colocar só mala ali, entendeu? Ou se for assim, levar o teu amigo que bebeu no bar junto atrás, assim, pouca coisa, entendeu? E aqui dá para você fazer viagem, hatchback, dá para você acessar bastante coisa do porta-malas, e é legal que ele fala que ele fez alguns testes lá na Inglaterra, que dependendo do lugar onde ele carrega o Taycan, era mais barato ele ter abastecido na rodovia, que é a gasolina mais cara, com a Lusso, né? E essa Lusso é V12, né? E eu ficaria também com o GT4 que ele vendeu, né? O 981. Um carro que eu andei aqui no Brasil rapidinho, uma volta rápida no passageiro. É um carro que eu sempre admirei muito. Tem essa questão de que a Porsche segura mesmo o boxer e o queima, porque, cara, a plataforma não tem o que falar. Respeitar os mais O velhos. 911 é um Fuscão, o motor tá lá atrás, né? Agora na 992 GT3 tem essa coisa que não pendula tanto mais, né? E quando lançou, eu falei, cara, que carrinho bacana, é o tamanho certo, eu acho que é a potência certa. Tudo bem que aqui no Brasil todo mundo troca corpo de borboleta, coletor, tudo mais, faz mapa para ficar mais forte mesmo. Mas assim, eu acho que é o tamanho certo, a potência certa, que você não precisa mais daquilo. Se você quiser encontrar aquele, você vai se divertir pra caramba. Se você quiser acordar de manhã cedinho para pegar uma estrada, só você e o carro. Perfeito. O pessoal tem a crítica, eventualmente você vai falar, do 981 GT4, o pessoal reclama um pouco da segunda marcha, que ela é muito longa. Tem até um kitzinho fazendo propaganda para Sharkworks, né? Que você consegue trocar a relação, você consegue deixar as marchas um pouco mais próximas uma da outra. Mas é isso, um carro que eu tenho um carinho muito grande, gostaria de ter. Não venderia, até porque a gente não sabe até quando que a gente vai continuar vendo esse tipo de carro. E adicionando da GT3, a GT3 é legal também, vocês falaram 3, mas a GT3 é legal segurar também, porque não tem filtro de partícula ainda nesse carro, né? Então ainda tem um pouquinho de ronco. E é bonita, né? E é bonita pra caramba, né? Ó, pra mim, então, é meio que isso mesmo também. Então lá, bem coxinho. Ainda se fosse o DBS ainda, mas eu não sei, eu esperava que ele ficasse com esse carro, né, na época, mas...
Ó, o Focus já vai ter a normal, então não precisa de outra. A Lusso, né? A Lusso, com certeza, além de tudo que eles falaram aí. Esse carro não vai existir mais, vai ganhar valor, é bacana, é V12, você tem que ter a Lusso, né? Ficaria com a Lusso. Ou a Lusso ou a FF. As duas não acho que é desnecessário, a Lusso mesmo, né? 675 LT, não morro de amores pelo carro também. É que assim, eu não tenho nenhuma paixão, com exceção da F1 LM, ou da McLaren F1 de rua mesmo, normal mesmo. Cara, não consigo olhar com bons olhos a McLaren, sabe? Então, eu olho meio assim, tipo, todos, mesmo a 12C, a 650, não, a 650S é a que eu menos gosto, assim, tipo, não. GT4, cara, eu não sei, eu preciso, porque é 3.8, né, esse carro? 3.8 é o do Carreira S991.1. É, isso aí. Motor bom, motor bom. Cavalos. Sei, cara, porque o do 718 não sou o maior fã, não acho carro ruim, como eu falei, mas eu senti meio neutro de sensação, a mesma coisa do 992 nos Carreira S, 4S, que seja os Cabrios. Então não seguraria GT4, não teria os GT4. Eu vou andar ainda, tenho experiência no 981 ainda, só andei no passageiro, não me convenceu andando no passageiro ainda. Um carro bacana, mas não convenceu. Cara, o GT3, eu acho que assim, dois carros clássicos assim, a GT3 e a Lusso. Tipo assim, foi surpresa, porque era uma pergunta que eu gostaria de falar pra ele, por que você vendeu o GT3? GT3 eu dirigi recentemente esse carro, é incrível, cara, é um dos melhores carros que eu andei na vida, assim, sabe? Eu vou contar junto da Porsche, ser um dos melhores junto com a Carrera GTS. Não entendi por que ele vendeu, não sei se ele... Eu falei, ele não é um cara de circuito. Pô, mas o cara tem uma GT Black Series. E um Vantage GT8. Então, aí, tipo, o GT8 eu acho que ele tá segurando por causa do valor. Mais do que isso. Então, ele tá um GT8 mais por causa do valor. Putz, Aston Martin pra mim não... Só o DBS mesmo, né? Não gosto. E eu acho que é isso, cara. Dos outros, tipo, GR Super eu entendo. Óbvio que ele vendeu. Multi Competition, claro que eu entendo. Jimny, modinha. Modinha, acho que é isso, né? Então é isso. Nossa opinião do time. Parabéns pela coleção. Provavelmente se o vídeo vai cair no calo dele, a gente vai xingar ele, porque ele vazou o vídeo do Zonda uma vez pra gente. Isso é uma história pra um outro lugar, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal, ativa todas as notificações aí. A gente vai chamar, acho que talvez esse quadro de coleção mesmo, né? Que a gente vai comentar de outros jogadores famosos e tudo mais, certo? Dá uma olhada aí. Nessa tela final vai aparecer os últimos vídeos que a gente gravou aqui no Amigos por Carros. Obrigado a você, um abraço, até o próximo. Valeu.